Às vezes Deus coloca a gente numa prisão, né? Ele colocou João Bunyan numa prisão, 12 anos, para escrever um livro. O Peregrino, 12 anos para escrever um livro, preso. Jesus é assim. Há um remanescente. Na Idade Média, houve um remanescente chamado Irmãos de Vida Comum. Vou citar aqui algumas frases de um deles, para você entender isso, entender o que é o verdadeiro cristianismo, né? Assim, ó, o que nos afasta de Deus é o amor às coisas que Ele nos confia. O que nos afasta de Deus é o amor àquilo que Ele nos confia. E nós perdemos o prêmio por causa disso. Tudo que você tem ou deseja ter, entregue totalmente ao Senhor. Isto é tornar-se livre. Enquanto você não entregou tudo, você não é livre. Quanta coisa eu não preciso ter? O que me dá tanto trabalho, tira meu melhor tempo e me cansa. Não tente melhorar a carne. A carne não tem conserto. Tem que morrer. A carne não pode ser melhorada, né? Não se mova por qualquer vento. Não te aflijas quando alguém fala mal de você. Sinta-se o mais imperfeito de todos. É grande prudência calar-se na hora da aflição. Minha paz não pode depender de circunstâncias ou de alguém que fala bem de mim. Não tema desagradar alguém. Ouça essa frase. Nós todos somos fracos. Mas a ninguém deves considerar mais fraco do que a ti mesmo. A ninguém deves considerar
mais fraco do que a ti mesmo. Verdadeiramente grande é aquele que a seus olhos é pequeno e avaliam em nada as maiores honras. Seja, portanto, o menor, né? Menor de todos, né? Fale apenas o que é bom a respeito do seu irmão. É preciso, irmão, para descobrir esses princípios, essas verdades, é preciso estar muito profundamente mergulhado em Deus. Senão não vai entender, entendeu? Quem trabalha muito não depende da graça de Deus. Quem trabalha muito não depende da graça de Deus. Ele está dizendo aqui, quando você descobre o seu irmão, ele está dizendo uma coisa: uma força do mal alcança o acusador. Portanto, falar mal de alguém é dar oportunidade para o diabo entrar na sua vida, né? Eu quero agora, irmãos, todo dia 1º do ano, eu subo o monte ali em casa para buscar uma palavra de Deus. Eu faço isso desde 2006, né? É claro que toda vez que você vai para o altar, Deus vai falar com você. Mas quando eu vou para o monte no dia 1º, eu estou buscando uma palavra de direção, um ensino, um caminho a seguir. E foi muito interessante o que o Senhor falou comigo, que eu vou relatar para vocês agora. A direção que o Senhor nos deu foi bastante diferente do que das outras vezes, né? Na verdade, ele começou me dizendo sobre a palavra orgulho. E foi exatamente a oração do pastor Jonas agora. Ele começou a orar e ele citou essa palavra, né? Mas eu vou seguir os pontos aqui que vocês vão entender. Jesus não é somente o Senhor. Eu fiquei cerca de 6 horas, perto de 6 horas, ouvindo a Deus e fazendo anotações em relação àquilo que Ele estava falando. E eu fui anotando. Então é o que eu anotei naquele momento. Jesus não é somente o Senhor, mas Ele é o eu sou.
Ele é mais. Alguém pode ser seu Senhor, mas Jesus é o eu sou. Eu sou o que sou. Pronto. O assunto encerra. Chega em Jesus, o assunto encerra. Né? Eu sou o que sou. Né? Quando eu digo que eu sou alguma coisa, eu sou mestre e tal, né? Quando você se apresenta dizendo o que você é, e a gente faz isso até com uma certa liberdade e frequência, né? Quando você se apresenta dessa forma, dizendo o que você é, você está tomando o lugar de Jesus. Isso é uma questão grave, porque eu acabo tomando o lugar de Jesus dizendo que eu posso. Eu sou, eu posso. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Eu sou isso, eu sou aquilo. Quando você coloca o eu primeiro, você está, de alguma forma, colocando-se no lugar do eu sou, que é um só tem um, que é o Criador do universo, é Jesus, só tem um, né? E ontem a Valéria, minha filha, ela está lá na África, até o esposo dela está aqui, e pastor Adonias, e ela me mandou um filme de uns 30 segundos sobre o universo. E o autor que produziu aquele filme, dizendo que o universo tem mais de 1 trilhão de galáxias. O conhecimento do universo está se ampliando. Onde vamos chegar? Mais de 1 trilhão de galáxias. Então, eu vou ocupar o lugar de quem criou isso? Mais de 1 trilhão de galáxias? Não é? Mas o nosso eu é tão forte que eu uso esse eu, né? E acaba esse processo, me leva para o centro, né? Entendeu? Em seguida, irmão, o senhor me disse que agora, eu faço 82 anos em poucos dias, agora eu estou descobrindo que eu não sou. Foi o que ele me mostrou. Eu sou um não sou. Então eu não sou. Então eu preciso descobrir, cada um de nós, que não é. Você não é. Ele é. Descobrir que ele é, né? É tudo que eu preciso descobrir que ele é, né? Há 3 anos atrás, talvez um pouquinho mais, 3 anos atrás, eu peguei um avião lá em Campinas, São Paulo, em Viracopos, peguei o avião e fui para Chapecó, no extremo oeste de Santa Catarina. Chegando lá, estava chovendo muito, o avião sacudia bastante, e chegou o momento em que a asa do avião ficou assim. Isso é raro. Sacode, mas a asa não fica assim. Em seguida, eu orei forte. Essa hora você tem fé mesmo, né? Eu orei forte, né? E em seguida o piloto avisou: nós estamos indo para Porto Alegre.
porque não temos autorização para pousar nesse aeroporto. Mais uns 40 minutos, estávamos em Porto Alegre. Descemos e tinha um avião, estava na Azul, tinha um avião da Azul que ia para Campinas 1 hora depois que a gente chegou. Mas só tinha 6 lugares. Só 6. E eu, na minha idade, o alto-falante anunciou que tem 6 lugares e que então o lugar estava, os 6 lugares para as prioridades. E eu, claro, 80 anos, naquela época nem tinha, estava 78 por aí, 79, 80 anos, eu sou prioridade. E me apresentei e embarquei para Campinas, com mais 5, todo feliz. Chegando em Campinas, logo em seguida tinha um avião de novo, foi por isso que nós entramos, porque tinha um avião de novo para Chapecó. Então, tudo bem. Chegando em Chapecó, não estava chovendo, falou, graças a Deus, dessa vez o avião vai descer. Irmãos, de repente, o piloto anuncia, o vento está muito forte e não tem autorização para pousar com o vento dessa velocidade. Para onde nós fomos? Porto Alegre. Chegamos em Porto Alegre já, tipo assim, 8 da noite. O primeiro grupo chegou muito mais cedo, já estava lá em Chapecó, de ônibus. O primeiro grupo. E nós, espertinhos, eu espertinho, né? Tive que pegar o ônibus, à noite, estrada estava ruim, várias horas dentro daquele ônibus, sacudindo buraco. Cheguei 3 da manhã em Chapecó. É chato, né? Achar que... Como é que Jesus fez comigo? Estava me ensinando. Sabe o que ele me ensinou? Você tem que ser o último da fila. Fala lá, último da fila. Aprendi que eu preciso ir para o último lugar. No último porão. Eu sou o último, né? Lá no fundo. Ninguém precisa saber meu nome. Ninguém precisa me conhecer. Ninguém precisa que eu estou chorando lá naquele quarto, lá naquele monte. Entendeu? Deus quer que nós sejamos o que? Um nada. E tudo que o Senhor me falou é completamente diferente do que Ele me falou das outras vezes, desde 2006. Olha o que Ele falou mais. Eu comecei então a descobrir que eu sou um nada, para que Ele seja tudo. Eu não posso, quando eu quiser ser alguma coisa, irmãos, por isso eu li algumas frases aqui dos irmãos de vida comum, né? Por isso que eu li. Porque eu tenho que considerar, é o normal, você é mais que eu. Eu sou o menor de todos. Eu sou o último da fila, né? Eu sou um nada. Nós somos um nada. Para que Jesus seja tudo em mim. Vamos continuar entendendo isso. Quando eu descubro que eu não sou nada, começo a descobrir que Ele é tudo. E que Ele é o eu sou. Entender que Jesus é o eu sou. Aquele que veio aqui, andou descalço, se humilhou profundamente.
Quem criou 1 trilhão de galáxias esteve aqui, se humilhou. Mas eu acho que sou alguma coisa. Não! Eu preciso descobrir que eu sou nada. Se eu quiser me casar um dia lá em cima, participar das bodas, eu preciso caminhar para esse nada, para que Ele seja tudo, não é? Aí, irmãos, em terceiro lugar, o Senhor me lembrou 2 nomes na Bíblia. Me lembrou Pedro e me lembrou Caleb. Tem um Caleb me ouvindo aqui agora. Me lembrou Caleb e Pedro. Qual a diferença entre os dois? Em certo sentido, nenhuma. Pedro entra no templo, ele e João, está lá um coxo, pedindo esmola. Ele fala: olha, dinheiro a gente não tem não, mas o que eu tenho, isso te dou. Escute, isso é Pedro. O que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Entendeu? Ele conhecia esse nome. O ponto é esse. Enquanto eu sou alguma coisa, eu não vou conhecer o poder que há nesse nome. Eu estarei impedido de conhecer esse poder. Porque ele não aceita, parceiros nesse negócio. Ou é ou não é? Então o que ele faz comigo, ele quase, aquele avião não caiu da primeira vez. Depois o piloto disse, quando o avião, da primeira vez lá em Chapecó, falou: ó, nós passamos por uma tempestade uma tempestade de água mesmo, tempestade, mas um vento muito forte e com gelo, foi vento com gelo. Isso é que derruba o avião, vento mais gelo derruba avião. O que aconteceu naquele avião da França, da França que caiu há alguns anos atrás. Nós não caímos porque Jesus tinha que me ensinar uma lição. Que eu preciso ser o último na fila, eu preciso caminhar. Então, qual a diferença entre os dois? De certa maneira, nenhuma. Pedro, 33 anos, porque tinha a idade de Jesus, e Jesus tinha morrido há poucos dias atrás. Então ele tinha em torno de 33, 34 anos, né? Mas ele conhecia esse nome. Em nome de Jesus, ele conhecia esse nome. A questão é só essa, nossa, é conhecer esse nome. Quem é esse nome? Que nome é esse? Mas enquanto eu quiser ser parceiro no sentido do eu estar envolvido, ele fica fora. Eu preciso conhecer esse nome. Eu sou. Eu sou. Ele precisa, eu sou. Né? Eu sou. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu sou. Ele é o eu sou. Né? No Evangelho de João ele fala que eu sou 16 vezes. Né? Ele repete isso 16 vezes. Que ele é o eu sou. E Caleb, irmãos? E Caleb? Caleb começou a seguir o Senhor junto com Josué, eles eram muito amigos, lutou grandes batalhas, ele tinha 40 anos, cerca de 40 anos, lutou grandes batalhas junto com Josué, venceu todas elas,
com a espada na mão. Era um grande guerreiro, junto com Josué e outros. Com espada na mão, ganhou muitas batalhas. Livrou o povo dele. Arriscou a vida muitas vezes. Muitas vezes. Eu posso imaginar Caleb com a espada na mão, lutando contra os amalequitas. Não foi só Josué que estava lutando, não. Havia o exército de Josué, do qual Caleb fazia parte, lutando contra os amalequitas e clamando pelo Deus que criou o universo. Lutando e clamando para libertar o povo dele. Só que os anos passam, eles entram em Canaã. Os únicos que entraram, dos que saíram do Egito, todos os murmuradores morreram no deserto, todos os incrédulos morreram no deserto. Incredulidade mata. Os incrédulos e os murmuradores morreram no deserto. Mas ele viu os sinais que o Senhor usou Moisés para fazer. Ele viu tudo aquilo. Ele partiu como um grande guerreiro que era. Entrou na terra. Ele e Josué entraram na terra. Ele viu a terra abrir lá no tempo de Moisés. Ele viu a terra abrir e engolir aqueles que se levantaram contra Moisés. Ele viu aquilo. Então ele conhecia o eu sou. Ele conhecia. Ele pode abrir a terra e engolir os inimigos. Ele conhecia. Ele sabia quem era Jesus. Ele sabia. Caleb sabia quem era Jesus. Conquista a terra. Mas ficou faltando um lugar. Não conquistado. Um monte. Um monte. Nós vamos falar de Hebrom nas aulas sobre altar. Esse monte ficava em Hebrom. E quem governava Hebrom? Lá na frente. Lá na frente, depois que a terra foi conquistada. Hebrom não estava ainda nas mãos de Israel. A palavra Hebrom significa aliança. Não estava ainda nas mãos de Israel. Porque lá habitavam gigantes. Por muitos e muitos anos não se conseguiu vencer aqueles gigantes ali. No tempo de Abraão, lá estavam os gigantes. Nunca saíram de lá. Agora já tem quase 500 anos, cerca de 500 anos, que o povo está lá, na terra, mas os gigantes continuam lá, em Hebrom, em um monte. Continuam lá. Alguém tinha que ir lá. Alguém tinha que encarar aquela luta. Aqui nessa cidade. Nessa cidade. O Senhor nos trouxe para cá. A MCM começou lá em Montes Belos. Fomos para Goiânia, ficamos pouco tempo lá e viemos para cá. Tem muitos anos que estamos aqui. Aqui é um dos principais, porque há uma, isso são parece que 2 ou 3 lugares no Brasil, onde é uma extensão do Vaticano.
Não sei como se processa lá, mas aqui em Trindade é uma extensão do Vaticano. Então aqui tem gigantes. Aqui uma luta contra gigantes. Claro, uma luta em oração, jejum, né? Mas por que o Senhor nos trouxe para cá? Isso o Senhor me mostrou através da vida de Caleb. Eu completo 82 anos, mas tem jovens. O Jonas tem 37, o bispo tem 50 e poucos anos, 56, né, bispo? 50 ou mais, né? São jovens, né? Tem o Bruno, né? Tem o Bruno aqui, o Bruno. Hugo, eu vou aprender esse nome dele, hein? Né? São jovens. Pedro era jovem, mas é preciso do idoso. O idoso tem uma experiência que o jovem não teve. O idoso passou por situações, errou. Ele pode dizer para o jovem: eu passei por aqui esse caminho e deu atoleiro, eu atolei e não deu certo. Eu posso avisar. É Caleb, 85 anos agora. E olha o que ele fala, com 85 anos. Olha o que ele fala. Deixa eu ler. Josué 14. Abra para Josué 14. Olha o que Caleb fala. Chegaram os filhos, verso 6. Chegaram os filhos de Israel de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, ele era da tribo de Judá, o quenezeu lhe disse: tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barnea, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barnea, para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, desesperaram o povo, eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua. Isso aqui é missões, irmão. Isso aqui é confins da terra. Será tua e de teus filhos em herança perpetuamente. Ele profetizou e, de fato, na ressurreição, com certeza Caleb vai voltar para lá e vai reinar lá. Porque é perpétuo. Hoje ele está num corpo espiritual no céu, mas é dele, perpetuamente, pois perseverai em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Eu sou forte, estou forte ainda hoje, como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me esse monte de que o Senhor falou naquele dia. Que homem, irmãos! Isso me desafia. 85 anos, quer conquistar um monte, quer derrubar gigantes. Então hoje é hora de derrubar todos os gigantes que estão mantendo essa festa maligna aqui. É hora, foi isso que o Senhor me mostrou. É hora, porque ele foi e expulsou
aqui o texto não diz que ele matou, mas ele expulsou todos os gigantes e tomou posse da terra. Ele tomou posse daquela terra. É hora agora, acontece que eu também tenho uma outra cidade, que é a minha cidade. Trindade não é a minha cidade. A minha cidade é Montes Belos, né? Minha cidade é Montes Belos. Então são duas cidades. Uma espiritualmente está ligada com a outra. Está ligada. Então, lá e aqui. Lá e aqui. Os principados, as potestades, os dominadores serão expulsos de lá e daqui. E essa festa aqui vai acabar. Essa festa vai acabar. E o sino lá na minha cidade, onde eu moro lá e numa chácara aqui. O sino vai parar de bater. Aquele sino vai parar de bater. O sino é de origem hindu. Lá se bate o sino para chamar os demônios. Aqui é a mesma coisa, né? Então, ambos conheciam o eu sou. Pedro conheceu com 33 anos. Eu começo a conhecer agora. Mas eu comecei a conhecer também o eu sou, né? Esse eu sou. Agora, os mais jovens, né? Quando a MCM começou, eu tinha 58 anos. Hoje o Jonatas, o pastor Jonatas é o diretor-geral da MCM, né? E então está com 37 anos, né? Então muito mais jovem. Quer dizer, ele já pensou, se ele chega a 80, começando a experiência que ele tem agora, e tendo um pai para ajudar, a dizer, não passa por aqui? Já pensou? Vocês estão aqui para isso, para ouvir alguém que tem 80 anos. Mas alguém também que não tem 40. Ou que não tem 60. Não, você entendeu? Eu sou tão ruim que eu começo a conhecer o eu sou agora. Preciso de Jesus quase derrubar um avião comigo, para eu entender que meu lugar é o último lugar. Entendeu? É preciso ver Deus fazer. Isso gera fé. Quando você vê Deus fazer, né? Gera fé, né? Caleb viu o sol ficar parado quase um dia inteiro. Então ele sabia que derrubar aqueles gigantes lá ele ia conseguir. Porque ele viu. Quando você vê, mas você não caminhar, você não vai ver. Os principais momentos onde eu conheci Jesus foi quando eu estava nas nações, viajando para algum lugar, onde realmente eu vi e conheci o Senhor lá, né? Vamos lá. Aí, irmãos, o Senhor me mostrou a sexta coisa que Ele me mostrou. Pulei um pontinho aqui que não é tão importante. É que nós usamos esse nome levianamente, sem ter a devida autoridade para usar esse nome. O nome de Jesus, o nome do eu sou. Qualquer coisa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de... Calma, cuidado. Respeite e tema esse nome, viu? Ei, Marcos, pastor Marcos, quem fez 1 trilhão de galáxias, será que eu preciso respeitar esse nome? Não é? Preciso. Eu preciso respeitar esse nome. Né? Temer esse nome. Tremer diante desse nome. Não só respeitar, temer e tremer diante desse nome. Então ele se mostrou que muitas vezes nós tomamos o nome do Senhor levianamente, né?
Quando você começa a entender quem é esse nome, a importância desse nome, o poder que há nesse nome, ele começa a te revestir. Ficar em Jerusalém até que sejais revestidos. É preciso que eu fique até que eu seja revestido. Então é preciso, quando você começa a conhecer esse nome, você deixa de usar esse nome levianamente, e todo esse processo, né, que nós estamos vivendo aqui, e vivemos aqui hoje, há poucos minutos atrás, né, nós começamos a ser revestidos dele, daquilo que ele é. Ele é o eu sou. Eu sou o que você precisar. Eu sou aquele que vai curar a sua dor. Eu sou aquele que vou levantar o morto. Assim que você usar o meu nome, eu vou levantar aquele morto, curar aquela enfermidade. Entendeu? Então nós começamos a ser revestidos. Guarda isso, né? Aí nós passamos a ter autoridade. Entendeu? Pedro falou, o que eu tenho? Olha a autoridade que Pedro falou, irmãos. O que eu tenho, dinheiro ele está meio devagar aí, mas o que eu tenho, né? Eu te dou. Você não pode dar o que você não tem. Por isso, tantas vezes nós oramos, a pessoa não é curada. Mas eu tenho feito a seguinte pergunta para Jesus. Está escrito aqui, ó. Lucas 9. Ele curava a todos. Parece que ali está escrito que a todos que tocavam nele. Parece que é isso, parece que não é. Mas o fato é que ele curava a todos. E ele falou, ide, curai enfermos, ressuscitai mortos. Não é? Ele não falou isso? Mas nós temos usado esse nome indevidamente. E é por isso que as coisas não acontecem conforme a gente esperava, né? É por isso, né? Então, nós não estamos realmente autorizados a usar esse nome. Claro, eu vou usar, mas tenha muito temor. Quando você vai usar esse nome? O que eu tenho? Você tem o quê? Você tem o nome. Você não tem outra coisa. Você tem esse nome. É só o que eu tenho, é esse nome. E eu também não preciso de mais nada. Porque eu tenho esse nome. Quando eu descobri isso, irmãos, lá, meditando várias horas, né? O Senhor me levou para Jeremias 17. Olha aqui. Abra sua Bíblia de papel. Em Jeremias 17. Eu não sou contra a Bíblia do seu celular não, viu? Mas nas ministrações é mais legal, né? 17:9. Jeremias. Enganoso é o coração e mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Se eu não conhecer o meu coração, eu jamais serei revestido. Sabe o que eu descobri nessa hora, irmãos? Olha para mim um instantinho. Sabe o que eu descobri? Um orgulho no meu coração. Nessa hora, o Senhor me mostrou, foi o ponto alto do que o Senhor queria me ensinar. Ele me mostrou que havia um orgulho ainda escondido. Sabe qual? Sabe qual?
eu me apresentava, e se eu não vigiar, eu vou fazer a mesma coisa, porque o coração é enganoso. Eu me apresentava como o autor. Eu me apresentava como quem podia, eventualmente podia, alguma coisa. Eu me apresentava como o eu sou. A verdade é essa, em algumas vezes. O orgulho do coração é o lugar mais difícil de você se livrar disso. O orgulho no coração, lá dentro. E que você acaba, enganoso é o coração, desesperadamente, quer dizer, mais do que todas as coisas, o coração nos engana, irmãos. Você está se colocando muitas vezes no lugar de Jesus, sem perceber, foi Ele que fez, e você acaba sem querer se colocar no lugar dele. Por isso, irmãos, por causa disso, Paulo fala aqui em 1 Coríntios, que ele fala dos apóstolos, né? Como os remadores do último porão. Eu escrevi isso no meu livro sobre caráter. Como remadores do último porão. Quem são esses remadores? Primeiro, são escravos. São escravos. Lá da popa do navio tinha uma companhia de remadores que eram romanos. Paulo está usando aqui uma figura do que acontecia no exército romano. Lá no último porão tinha os escravos, que de fato levavam a obra, o navio. Só que eles eram acorrentados onde eles estavam amarrados. Eles eram acorrentados. E tinham que remar durante tempestade. Por exemplo, eles tinham que dobrar a remada. Estava remando assim. Agora, eles sempre fazem assim. Eles tinham que dobrar a remada. No mesmo momento que dava uma remada, tinha que dar duas. E eles levavam muitas chicotadas, presos ali, alimentavam mal. Então o Senhor está dizendo, aqui Paulo está falando, explicando de Jesus, nós somos esses remadores. O navio está andando, mas ninguém está vendo. O escravo não tem nome. Eu não preciso ter um nome. Ele tem que ter um nome, eu não. Os remadores não tinham, escravo não tem nome. O livro de Marcos apresenta Jesus como escravo. Em nenhum momento no livro de Marcos, Jesus é chamado de Senhor. Em Marcos, os 3 evangelhos, Mateus, Lucas e João, apresenta a genealogia de Jesus, mas Marcos não apresenta. Escravo não tem genealogia, não precisa ter. Então foi isso que o Senhor me mostrou. Olha aqui mais, ó. Quem o conhecerá? É difícil conhecer o coração, viu, irmãos? Você tem que chorar muito, ficar no monte, lutar. Foi isso que o Senhor mostrou. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. Isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Ele vai falar aqui da perdiz, deixa para lá. É um negócio interessante que não vou falar agora não. Então, irmãos, veja. O Senhor me mostrou que o problema real meu era esse. O orgulho no meu coração. Porque a MCM está não sei quantos países, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Como quem diz?
Eu sou o cara. Você não é o cara, Zé Rodrigues. Você é um nada. Você é um nada. Enquanto eu não entender isso, eu não vou poder usar esse nome. E quando eu usar, eu estarei usando indevidamente. Preciso entender que eu não sou nada. Entendeu? Amém, irmãos? Vamos ficar em pé. O revestimento vem, irmãos. Vamos ficar em pé sem fazer barulho, sem conversar. Não terminou não, tá? Eu ainda tenho mais 2 coisas para falar sobre isso, entendeu? Com esse pensamento eu termino. Pedi para levantar porque o pessoal está um pouco cansado. Com esse pensamento eu termino. Satanás falou 4 ou 5 coisas para Eva, lá no Éden. A última coisa que ele falou foi: serás como Deus. Serás como Deus. Quer dizer, você vai ser como Jesus, o eu sou. E não é que ela foi na conversa? Você sabe que ela foi na conversa. E por que essa história está lá? É porque eu também preciso saber que eu posso cair nessa conversa do diabo. Sereis como Deus. Se você comer, você vai ser como Deus. Olha o perigo, né? Então, hoje, por não entender esse princípio, nós acabamos indo para o centro da obra. Quem tem que ficar no centro, sentado no trono, é Jesus. Não sou eu não, nem você. A obra dele, ele é tudo, em todos. Dele é tudo, dele pertence todas as coisas. Tudo é dele, por ele, para ele. A honra é dele, a glória é dele. Amém, irmãos? Então entenda isso. O que no final o diabo quer nos levar a ser um eu sou. Eva caiu nessa conversa, foi expulsa do paraíso, né? Amém?